É sabido por todos nós e pelo povo brasileiro que um dos grandes gargalos do crescimento da nossa economia são diversos. Mas quero hoje me referir a um deles: a qualificação da nossa mão de obra no Brasil. Comparando China e Brasil, nessa bolha que aconteceu nesses últimos anos, nessa última década, o mundo foi para a China, as grandes indústrias, porque lá eles encontraram mão de obra qualificada e outras vantagens a mais. E o nosso país, com 200 e tantos milhões de brasileiros, com uma mão de obra robusta, hoje algo em torno de 96 milhões de brasileiros prontos para o trabalho, mas lamentavelmente sem qualificação, o nosso país ficou então a ver navios com a vinda de empreendedores para cá. Pois bem, diante deste gargalo, desta nossa mão de obra desqualificada, eu fui verificar aonde estava a falha. Essa educação que eu chamo educação profissional. E cheguei à conclusão que o Sistema S, formado pelo SESI, pelo SENAI, pelo SESC, SENAC, SENAR, hoje SEST, SENAT, Apex Brasil, a BDI, são os responsáveis pela qualificação da nossa mão de obra. São empresas privadas, sem fins lucrativos, mantidas 90% da sua arrecadação por dinheiro público, dinheiro do povo, tributo, conforme determina o artigo 149 da nossa Carta Maior. Pois bem, esse sistema que eu tenho dito aqui, repito e ratifico, eu sou um defensor incansável do Sistema S. Mas eu disse aqui também que esse sistema, criado na década de 40, extraordinário essa ideia, ao longo dessas últimas décadas se prostituiu, perdeu-se a sua origem, o seu objetivo principal, que é a qualificação da mão de obra do trabalhador, levar lazer e saúde. Isto deixou de existir. Portanto, senhor presidente, no ano de 2011, eu consegui aqui no plenário desta casa a aprovação de um requerimento pedindo auditoria no Sistema S, uma vez que não havia publicidade nenhuma dos seus fatos contábeis. E consegui, junto ao TCU. O TCU, então, nos enviou todos os acórdãos relativos a esta auditoria. Auditoria feita de acordo com os números encaminhados pelo sistema, o próprio Sistema S. Não foi uma auditoria feita in loco, segundo o presidente à época do TCU, justificando que não tinha pessoal suficiente para fiscalizar um sistema tão complexo, tão grande, melhor dizendo, como o Sistema S. Pois bem, mas diante destes acórdãos, me deu
a oportunidade para que eu escrevesse, então, um livro chamado Caixa Preta do Sistema S. Caixa Preta do Sistema S. Esse livro eu distribuí, senador José, eu distribuí a todos os congressistas e a todas as nossas autoridades brasileiras. Os tribunais de contas, os tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal e por aí afora. Neste livro, de acordo com os acórdãos do Tribunal de Contas da União e da CGU, foi verificado, segundo os acordos, é bom que eu deixo isso muito claro, que inúmeras, mas inúmeras irregularidades se encontram hoje no Sistema S. Não dá para falar uma por uma, mas eu vou fazer um breve relato. Exemplo, descumprimento do princípio da publicidade. Nós temos leis e leis, inclusive a nossa Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, que determina que o Sistema S, quadrimestralmente, tem que dar publicidade aos seus fatos contábeis. Desde 2008, nunca deu publicidade a nada. Olha a primeira falha. Segundo, arrecadação direta. Isso se trata de tributos, já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, passou pelo plenário, aonde disse que essas contribuições sociais trata-se de tributo. E há uma arrecadação direta feita pelo SESI Senai, segundo o TCU. Essa arrecadação este ano passado deve ter sido algo de 8 bilhões de reais. Ou seja, só quem pode arrecadar tributos é Estado, União e município. Mas o Sistema S arrecada. E a Lei 11.427 de 2007 da Receita Federal deixa muito claro que só quem tem competência para arrecadar impostos, no caso aqui as contribuições sociais, é a Receita Federal do Brasil, através daquele documento da GFIP. Né? E aí eu chamei a atenção dos empresários, os senhores que estão fazendo esse pagamento diretamente, os senhores a qualquer momento vão ter que pagar novamente, porque quem paga errado paga duas vezes. O volume da arrecadação, eu quero mostrar hoje para o Brasil e para os nossos companheiros senadores e senadoras e o nosso presidente, que hoje preside aqui esse momento, essa casa, senador Jorge Viana. A Controladoria Geral da União nos enviou um documento no dia 26 de dezembro do ano passado, aonde o volume de arrecadação destas empresas que compõem o Sistema S em 2012 foi de 23 bilhões de reais. Em 2013, 27 bilhões de reais. Em 2014, 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais. Olha este volume. E agora, veja as demais informações que eu vou prestar aos senhores. O sistema hoje, com todo esse dinheiro, a gratuidade, que teria que ser 100% para qualificar a nossa mão de obra, não passa de 10%. Aqui tem um acordo do Tribunal de Contas da União que diz que o SEBRAE, em 2012, teve uma gratuidade de 4,67%. O SEBRAE deve arrecadar este ano algo em torno de 6,5 bi. Veja só isto. Tive uma informação extraoficial de que o sistema hoje tem 15 bilhões de reais aplicado no mercado financeiro. 15 bilhões aplicado no mercado financeiro. O Sistema S, que tinha que qualificar nossa mão de obra, virou-se um fundo de pensão.
E eu tenho denunciado, eu tenho falado isso aqui, e esse Congresso não tem me escutado. 15 bilhões de reais. Hoje o nosso presidente Jorge Viana autorizou, juntamente com os nossos demais companheiros, um requerimento solicitando do TCU essa informação sobre essa disponibilidade. Mas eu tive dentro da CGU, extraoficial, esta informação. Mas eu tenho convicção disto, porque num acórdão do TCU, em 2010, o sistema tinha 4,3 bilhões aplicado no mercado financeiro, e o TCU disse nesse acordo que este valor era crescente a cada ano, num percentual acima de 25%. Isso não mudou. As gratuidades, eu disse, não há gratuidade. Procura-se o sistema S, lá você tem que pagar tudo. Esse é o grande problema. Lá no Tocantins, uma senhora que quer ajudar o marido na sua renda familiar, ela vai fazer um curso de cabeleireira, ela tem que pagar R$ 1.680 para fazer esse curso. Isso está errado, tinha que ser gratuitamente. Cobranças pelos cursos, valores então exorbitantes. Convênios milionários. Nós temos aqui um convênio que o Ministério do Trabalho fez com o SESI, no valor de 33 milhões de reais, isso já tem alguns anos, e o SESI não prestou o serviço. Aí então o Ministério do Trabalho entrou com ação contra o SESI, que está no Supremo Tribunal Federal. Olha só que crime. Aplicação no mercado financeiro, eu já disse. O TCU também disse que a contabilidade do Sistema S é despadronizada. Não há controle algum, senador Tasso. Não há controle algum. É aquela história lá da roça. Suja a água, porque aí não dá para ver nada lá embaixo. Eu venho da contabilidade. Como é que um sistema tão poderoso como este tem uma contabilidade despadronizada? Ou seja, você não consegue. Primeiro que não tem publicidade. E segundo que a contabilidade não mostra nada. TCU disse isto. Contratação de pessoal. Isso aqui é um verdadeiro cabide de emprego. Em 2010 era 5 bilhões de reais com a folha de pagamento. Acredito eu que hoje deve estar acima de 10 bilhões de reais. Porque isso aqui é um cabide de emprego. Principalmente para atender políticos que não têm compromisso com este país. Supersalários. Isso aqui é uma caixa preta, eu não consegui abrir ainda, só tirei a tampa. Mas se fala de salário de 220 mil reais para presidente destas entidades. Um responsável técnico pela área jurídica ganha 43 mil a 60 mil reais, ganha mais do que um presidente da República. Licitações. Aqui sim, aqui está a grande falcatrua do sistema. Eles não obedecem à lei de licitações 866/90, por se tratar de entidades da administração não direta e nem indireta, mas usa esse dinheirinho do povo que representou o ano passado 31 bilhões de reais. E aqui a CGU disse que em 10 auditoria que foi feito em relação à licitação, 9 apresentava irregularidades, isso também está no livro, das 10 fiscalização, 9 apresentavam irregularidade de toda a natureza. E aí eles pontuaram de A a Z. O alfabeto não foi capaz, não foi suficiente para mencionar as irregularidades. Ou seja, existe um fornecedor só em Minas que atende em um determinado segmento todo o Sistema S. Isto aqui é uma farra. Essa história de licitação aqui, contratação de serviços e compras, isso aqui é uma farra.
O próprio TCU disse que há malversação do dinheiro público. Olha que termo bonito. Roubo, furto, é o sinônimo dessa palavra. A fiscalização do CGU, de 172 unidades fiscalizadas, 90% são irregulares. Eu dei um outro exemplo que foi de 10, 9. Cumulatividade de cargos. Aqui o presidente do Conselho Nacional do Comércio está há 36 anos no cargo. É cargo vitalícios. E passa de pai para filho. E mais, é presidente de uma entidade, conselheiro das demais, ou seja, é fechado o cerco. Eles é quem manda no sistema S. Mas agora houve uma modificação que eu quero dizer hoje aqui. Com todo esse dinheiro, o banco BNDES, o qual nós vamos abrir uma CPI para ver a caixa preta desse banco, esse maior estatal do mundo, ainda emprestou 1,5 bilhão para o sistema a juros subsidiado para eles então aplicar no mercado financeiro. A coisa é muito grave, mas esse Congresso não tem me ouvido. Apropriação indébita. Houve uma apropriação indébita nesta década agora, me parece que em 2006, uma apropriação indébita apropriou 3,3 bilhões de reais relativa a um erro de cálculo na distribuição feita pelo INSS, que antigamente era o responsável para arrecadar esse dinheiro. Houve uma apropriação de 3,3 bilhões aos cofres da União e até hoje isso nunca foi restituído à União. E voltando aqui novamente a falar da arrecadação feita diretamente pelo SESI, que deve representar 8 bilhões, a União está perdendo 3,5 deste valor, que é como serviço prestado, senador Rigolfi. Primeiro que a Receita Federal é a única que tem autonomia para arrecadar. E segundo, o governo está perdendo 3,5 desse dinheiro. Isso está tudo errado. Artigo 70 da nossa Carta Maior, parágrafo 2º, diz que quem pode arrecadar isso aqui é só Estado, União e municípios. Pois bem, então senhor presidente, eu não quero me alongar mais porque eu quero ao longo do tempo, eu quero falar mais sobre o Sistema S, eu quero trazer mais informações ao nosso povo e a este Senado Federal. Mas logo após a edição deste livro chamado Caixa Preta do Sistema S, eu entrei então com um projeto de lei número 72, com o intuito tão somente de aprimorar o Sistema S e corrigir as suas deficiências. E, na verdade, o Sistema S é blindado pelo Senado Federal. Lamentavelmente, é blindado pelo Congresso Nacional. É blindado pela imprensa nacional. Esta é a verdade. Esse projeto hoje está engavetado há mais de 3 anos. Todos os requerimentos que eu pedi nas comissões e até mesmo em plenário, e hoje eu tive a felicidade de ter um aprovado, foram negados. Porque com esse rio de dinheiro, há muito poder por trás. E eu achava que a culpa era tão somente dessa meia dúzia de empresários, né? Como o Paulo Scaff, que é um verdadeiro rei, só anda de helicóptero, 10 seguranças. Eu achei que fosse só desses poucos empresários. Não. Agora eu descobri que o Sistema S é do governo federal. O Sistema S hoje, senador Tasso, o Sistema S hoje é do PT. É do PT. Gilberto Carvalho,
o homem de extrema confiança do Lula, de extrema confiança da presidente Dilma, hoje vai administrar o SESI e, evidentemente, o SENAI. Ele vai administrar este ano algo em torno de 18 bilhões de reais, sem fiscalização nenhuma. Eu posso dizer dessa forma, sem fiscalização. Gilberto Carvalho vai administrar 18 bilhões de reais. Meneghelli saiu do SESI e está dizendo que está indo para o SENAC. O Meneghelli, do PT. Também, no SEBRAE, Luiz Barreto, filho do PT, deve administrar esse ano algo em torno de 7 bilhões de reais. Ou seja, este sistema tão bem criado, tão bem pensado, tão bem idealizado na década de 40, naquela época que começou a industrialização do país, hoje virou esta farra. E eu quero aqui agora, nesse momento, chamar a atenção do Ministério Público Federal. Ministério Público Federal, que eu admiro tanto. Ah, se não fosse vocês, senhores do Ministério Público Federal, o nosso país estaria pior do que está. Eu quero dizer, então, senhores, que vocês agora vão ter um novo endereço. O novo endereço agora é o Sistema S. É o Sistema S. Agora não tem mais como tirar dinheiro das nossas estatais. Agora ficou difícil. Agora é o Sistema S. Vai ser o endereço de vocês e o endereço também da Polícia Federal. O Sistema S agora é que vai manter tudo, porque não tem fiscalização, são poderosos, não tem uma contabilidade padronizada, são os verdadeiros deuses desses 30 e tantos bilhões de reais. Era somente isto, senhor presidente, que eu tinha a dizer nessa tarde de terça-feira.